Now recording. Sabe o que significa isso? Now é do Cabo da Now, né? Aquele personagem bíblico. Exato. E recording, eu não consegui pegar na referência bíblica, não. É Recording. Rick and Morty em um universo paralelo. Em algum universo paralelo, então, Rick and Morty era da Now, do Cabo da Now. Exato. Entendi. Faz todo sentido agora. Olá, meus benditos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei em que horário você está ouvindo isso, mas você está ouvindo isso, e só esse motivo, só isso, na verdade, é um motivo mais que suficiente pra gente lhe desejar um bom turno, seja lá qual ele for. Mas eu queria dizer que eu estou aqui com dois amigos meus do podcast. Primeiro eu vou te apresentar Caleb Alencar, o menino mais bonito de Araripina. Olá, meus benditos, como estão? Como estamos? Como vamos nós? Estamos muito bem. E vocês? Para eles responderem agora, né, já que você perguntou. Para responder. E você, Eric Jones, como estão? Eu estou muito bem, ainda com o pé um pouco inflamado, mas estou bem e graças a Deus estou conseguindo andar novamente, embora ainda não consiga fazer as coisas que eu planejo fazer, como jogar vôlei e pular. Você já consegue andar sobre o mar? Sobre o mar não, mas sobre o chão sim. Eu não tava nem andando, né? Então agora eu tô andando de boa, graças a Deus. E pra aqueles que não entenderam a piada com Sobre o Mar, vão ouvir a música de Eric Jones Luthier. Nem eu Sobre o Mar. entendi. Volta, que nem eu tinha entendido. Ai, que fraco eu sou. Sabe o que é isso? Marketing. Obrigado. Olha, que vergonha. Eu sou o autor da música e não peguei a piada. Eu sou publicitário e não reparei que era marketing. Eu sou uma vergonha para a minha classe. Vergonha da profissão. Mas vamos deixar isso de lado. Mas sim, escutem Sobre o Mar, por favor, está nas plataformas digitais. Mas eu quero apresentar outra pessoa que está conosco aqui junto comigo, o menino mais bonito. Eu só não vou dizer de Jaboatão, porque eu também moro em Jaboatão. Então eu vou dizer o menino mais bonito de Piedade, Beto Cordeiro! Beto Cordeiro! Olá, meus benditos! Coisa boa participar de mais uma gravação junto desses lindos. E toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Na Arendt. Ai, gente, olha pra isso. A gente fazendo piada. Eu não gostei porque não teve piada. Vamos refazer. Repete ela aí, Beto, por favor. Repete ela aí. A frase? Sim, por favor. Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. E é com este pensamento do dia que Ana Maria Braga foi desclassificada e demitida. Brincadeira. Mas hoje você já deve estar ciente do nosso assunto hoje, porque você deve ter lido no título antes de dar o play, pelo menos, né? Eu acredito. Mas ainda assim a gente quer reforçar aqui. A gente quer falar um pouco sobre literatura. Vamos deixar assim, sobre literatura. A verdade né? Literatura ficcional, ou seja, uma literatura de ficção cristã. Não necessariamente cristã. E aí a gente tá nessa linha tênue, como já dizia Danny Black, mas nesse limbo, nesse paralelo de uma literatura ficcional. Precisa ser cristã? A gente pode ler? A gente não pode ler? É recomendável que a gente leia? O que a Bíblia fala sobre isso? Como a Bíblia trata isso, né? De como a gente pode, de repente, ler um Harry Potter sem se sentir culpado, né? De certa forma. A gente pode, na verdade, ler um Harry Potter sem se sentir culpado? Eu não devia fazer uma informação, mas deveria começar fazendo um questionamento. A gente pode ler sei lá, Duna sem se sentir culpado? Ou a gente tem que ser restrito a ler autores cristãos, confessionalmente cristãos? Mas já que a gente tá lendo sobre autores confessionalmente cristãos, a gente pode ler Senhor dos Anéis? Por que a gente pode ler Senhor dos Anéis e Nárnia, mas não pode ler um Percy Jackson? Por quê? Assim, questionamentos da vida. O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, com os dois pés no peito. Oi? Chegou com os dois pés no peito. Não sei, mas vamos conversar sobre isso. Vamos conversar um pouco, bater um pouco de papo sobre isso. Eu confesso que assim, a nossa pauta não está estritamente elaborada com pontos filosóficos em que a gente vai debater sobre as questões do universo, enfim. Mas a gente até porque ela nunca está, né?
Sim, não é aqui nesse podcast que você vai encontrar um veredito 100% certificado, atestado de que é isso ou aquilo, né? Na verdade, não é bem assim que funciona. E a gente entende que, um exemplo, cada pastor, cada liderança cristã tem um posicionamento diferente sobre isso, e nem é nossa intenção manipular a sua mente para que você vá contra alguma coisa que a sua igreja ou que o seu pastor, o seu líder fala, recomenda, mas é só trazer esse debate aqui para que até você possa também debater sobre isso de forma amigável e assim, à mesa, né, trocando ideias com outras pessoas sobre esse assunto também. E fica até o final, que no final a gente pode até dar algumas recomendações de algumas literaturas, de coisas do tipo. Geralmente aqui no podcast a gente fala muito sobre filmes, sobre séries, até sobre músicas comum a todos, né? E se eu não me engano a gente só falou uma ou duas vezes sobre livros, eu lembro de Notas de uma Xícara Maluca, né? Mas, e até a obra de Tolkien, do Senhor dos Anéis, que foi um dos últimos episódios, que também é filme, mas é literatura também. Mas hoje a gente quer focar mais nessa área da literatura, né? A gente quer instigar esse lance da leitura mesmo. E aí eu quero começar jogando a bomba para vocês. Beto e Caleb, vocês que são cultos, que gostam de ler. Beto como um exímio professor de história, que tem que ler, né, para ser professor de história, na verdade. Joga essa bomba para vocês, assim, o que é que vocês pensam sobre isso? Existe uma diferença dessa literatura ficcional cristã e não cristã? Eu já quero começar assim mesmo, com esse lance. Vocês leem, na verdade, enfim, joguei. Cara, existe uma diferença? Existe, né? Só que aí é que tá. Como a gente vai lidar com essa diferença? Tá entendendo? Porque não é porque um tipo de literatura não é cristã, né? Não é confessionalmente cristã, como você falou, e eu vou deixar de ler, que eu vou deixar de aproveitar o que é bom dela. Não é isso? Porque senão eu vou ter lá 2 pesos e 2 medidas. A gente já fala sobre música aqui, a gente já fala que consome música que não é confessionalmente cristã, que não fala diretamente sobre Deus, seus atributos e seus atos, seus feitos, mas que de alguma forma ou outra exalta a sua criação, fala da sua justiça, fala da nossa justiça, que é reflexo, que é sombra da justiça de Deus, ou então alguma música que não fala de nada disso, que é só besteira e fala sobre uma panela que estourou e quebrou o forro da casa. Tá entendendo? Se eu falar que eu não deveria ler literatura que não é cristã, não é confessionalmente cristã, eu estaria tendo 2 pesos e 2 medidas. E isso não é correto pra gente. Não é bom, não é saudável, e a gente estaria se contradizendo. Por isso eu digo que eu leio, sim, literatura que não é confessionalmente cristã. Inclusive, o primeiro livro de Harry Potter é muito bom. Eu confesso que... Só abrir um parênteses, eu confesso que o meu livro preferido de Harry Potter é O Enigma do Príncipe. Eu digo o primeiro porque eu só li ele. Caleb. Porque eu li no ensino médio, tá ligado? Era um livro do meu professor de inglês, inclusive um abraço, Charles. E ele me emprestou, tá ligado? Foi um livro que foi dos irmãos dele, tinha tipo um afeto, sabe? Era todo remedado, coitado do livro. As páginas eram nada bonitinhas, tá ligado? Mas vale pelo menos um centavo? Agrada quem olhar. Então tá bem. Então tá ótimo. Sim. Mas, cara, é um livro, é um senhor livro, bicho. Eu, com meus 15 anos, eu fui feliz vendo aquilo ali. Mal sabia eu que estava apenas começando. E o livro que eu li depois dele foi As Crônicas de Gelo e Fogo. Eita. Enorme. E aí, Betinho, o que tu acha disso aí? Mano, eu acho que não apenas pode, como a gente deve entrar em contato com esse tipo de literatura. Talvez um pouco assim, ele brincou sobre eu ser professor de história e ter que ler muito, mas eu acho que uma das coisas que me formou muito enquanto professor, nesse sentido, é que assim, a gente fica sempre muito limitado a ler coisas que é mais próximo da gente. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade de história, eu lia muita coisa sobre história. E a gente na igreja acaba caindo um pouco nesse tipo de problema também, de tipo assim, vai só consumir coisas somente cristãs. Seja porque em algum momento alguém disse pra gente que a gente não poderia consumir outras coisas, seja porque a gente já tá nesse meio e a gente vai só entrando mais. Eu acho que é positivo, certo? Você ter coisas confessionais, ter coisas que são explícitas, que elas falam diretamente disso, porque tanto nos ajuda a... principalmente quando a gente fala de ficção, né? A
citar a mensagem de Cristo para outra pessoa, talvez de uma forma que ela antes não teria alguma versão à Bíblia, mas ela pode ter contato com o texto bíblico, ter contato com a experiência de fé a partir de outra experiência, a partir de uma literatura, e depois ela entra, quer entender mais como é que aquilo funciona, e também para a gente se alimentar, né? Enquanto seres criativos, imaginativos, a gente também ter de onde consumir algumas coisas. Mas, o professor meu da faculdade, ele me falou uma coisa que sempre me marcou muito. Por quê? E aí eu vou fazer um parêntese grande, certo? É uma explicação um pouco complexa, mas juro que vai fazer sentido. Fique à vontade, senhor. A gente que trabalha com história, a gente cria narrativas. Como assim, Beto? Você está inventando fatos? Não, jovem Padawan. Como assim, Beto? Você está inventando fatos? A gente pega os documentos, a gente pega fontes e tudo mais, e a gente, dentro da nossa profissão, a gente vai compilando isso de um jeito que começa a fazer sentido. Assim, a gente vai explicando, junto com outras fontes, como que aquela história ali ela se decorreu. E um professor meu, ele comentando um pouco sobre isso, sobre fazer historiográfico e tudo mais, ele comentou que uma das coisas que se foi perdendo no passar do tempo na história era justamente esse caráter literário da história, de você ser um bom escritor, de você conseguir contar uma história bem contada. E aí ele falou, olha, às vezes, para você entender como que você enxerga o mundo à sua volta, pra você explicar isso para alguém, você tem que saber contar uma história. Eu vejo muito a literatura servindo a isso, porque às vezes a gente pensa que é só sobre esse assunto aqui. Não, porque C.S. Lewis só estava escrevendo sobre umas crianças que entrou dentro de um guarda-roupa e encontrou um mundo mágico. Quando a gente entra em contato com isso, a gente descobre que tem muito mais por trás disso. As histórias, elas não são só aquilo ali que estão aparentando. Então a gente, enquanto ser humano, enquanto ser criativo e social, quando a gente lê, por exemplo, o que pessoas que não são cristãs escrevem, a gente enxerga o modo como elas enxergam relações do mundo. Então, sei lá, você vai ler um conto da Aya. Certo. Polêmico, hein? Polêmico. Mas assim, aquilo ali é uma crítica. Começamos bem. Como a autora fala sobre aquela realidade ali. Ela tá tecendo uma crítica sobre um assunto. Então, quando você lê aquele livro, para além da história que ele está sendo contada, existe um motivo para aquela história estar sendo contada. E aí a gente só conhece a gente lê. A gente não conhece. Aí a gente fica meio que ao léu e saber para onde é que vai essas coisas. Então, eu acho importante a gente entrar em contato com produção artística, especialmente como a gente está falando da literária, em vários âmbitos. Obviamente, como cristãos, a gente vai filtrar aquela informação que está chegando pra gente. Em que momento que aquilo ali é verdade, o que é que aquilo ali em consonância com o evangelho, o que é que aquilo ali destoa. A gente vai vivendo a vida assim, do mesmo jeito que a gente faz com música, com filme, com jogo. Meu ponto de vista sobre isso. Tem Tu terminou, né, Beto? Terminei. Em um episódio que a gente gravou do Comum a Todos, eu e Pedro, acho na verdade o primeiro Comum a Todos, que foi com o Julinho, não Julinho Tialica, né? O Julinho da banda Purples, o Júlio César. Ele falou, quando a gente foi meio que apresentar toda a ideia do conceito da graça comum, ele falou uma coisa que eu acho que resume bem, na verdade, tudo, né? Ele diz que assim, a graça comum, ela tá presente em tudo. E assim, todas as coisas, ela apontam para Deus de certa forma. Seja apontando diretamente para Deus e a sua bondade, a sua manifestação do Deus mesmo, Criador, ou apontando a depravação humana, o pecado humano, que indiretamente aponta para Deus de certa forma, porque até a depravação humana, nossa depravação humana aponta para Deus. Ele tava falando isso sobre a música, né? Que tipo assim, toda música ou ela aponta para Deus diretamente ou indiretamente, assim, né? Mas falando de Deus exatamente. E com as músicas que a gente cita no episódio Comum a Todos, inclusive se você nunca ouviu, eu recomendo. Mas ele também pode, por exemplo, se a gente pega uma música dessa qualquer, sei lá, um funk proibidão desse, a gente pode olhar e dizer assim, meu Deus, mas isso aqui não tem nada a ver com o cristianismo. Mas se você olhar minuciosamente, você vai ver que aquela música, ela aponta para a depravação humana, que é justamente o homem sem Deus. O homem sem Deus é daquele jeito. Então, acaba, de certa forma, apontando para Deus. E eu acho que esse resumo que Júlio fez, assim, né, quando ele foi explicar essa questão da graça comum, eu acho que serve para quase tudo, na verdade, inclusive para a literatura. Então, temos aqueles exemplos de livros que, independentemente se os autores são cristãos ou não, apontam para Deus,
ou um livro em que aponte, de certa forma, para a condição humana sem Deus. Então, aquilo, de certa forma, também aponta para Deus, porque mostra que o homem sem um salvador, sem um criador, sem um salvador no caso, né? Tende a essa depravação, a esse espírito não, mas esse estado de perdição, esse estado de revolta, né? Enfim. E aí eu acho que é o mesmo que serve para a literatura. Então, na verdade, é meio que uma resposta fácil de ser dada se você parar para pensar e analisar que a literatura é uma manifestação artística assim como qualquer outra. E que do mesmo jeito que a gente usa o crivo, como até Caleb introduziu bem, falando, né? Do mesmo jeito que a gente usa esse crivo para livros e filmes e séries, como a gente já faz aqui no canal do podcast, né? Enfim. A gente também usa isso para literatura. E aí, talvez o ponto, por exemplo, né, que a gente pode até entrar mais aqui, é porque quando a gente fala de literatura cristã, exatamente, a gente pensa isoladamente nos livros crentes, que são aqueles livros, entre aspas, tá, de autoajuda. Ou livros mais doutrinários, né? Um Max Lucado da vida, um Vida com Propósitos da vida, Eu ia dizer Ai, caramba, esqueci o nome do cara agora, pô. Não sei. Pegados na areia. Ah, meu Deus do céu. Não sei qual é esse Pegados na Areia. Mas enfim. Se você lembrar, pode falar, tá? Mas a gente geralmente associa livros cristãos, e se você for numa livraria e for na seção de cristão, sei lá, religião, alguma coisa do tipo, geralmente você encontra esses tipos de livro. E aí, meu ponto é assim, a literatura cristã é isso, mas não se resume a isso. Mas os cristãos na literatura, na verdade, não se resumem a isso, né? Há um tempo atrás eu tinha visto, eu não lembro se foi há um tempo atrás, se eu vi na internet ou se foi na Consciência Cristã que a gente foi, eu realmente não lembro. Mas eu acho que foi Emílio Garofalo falando sobre a importância de termos escritores, de estimular a literatura, os cristãos a escreverem mais, e não escreverem livros voltados para os cristãos, de escreverem literatura mesmo, sabe? De escreverem contos e histórias e parábolas. Eu queria muito que Pedro participasse desse episódio, porque Pedro é uma das pessoas que escrevem crônicas. E muito bem, velho, sinceramente. Sim. E aí eu vou até panfletar, porque assim, não sei se tem disponível para as pessoas lerem. Ele postou no Twitter, então tem. Tá no Twitter dele, Ei Rubinho, se você quiser procurar lá. Ele escreve crônicas, ele escreveu, por exemplo, a história de um personagem que ele criou para um RPG que ele jogou. E aí é essa ideia de estimular a escrita de livros de ficção mesmo, assim. E estimular nós cristãos a lerem esses livros de ficção. Se você talvez assim, né? E aqui eu falando, talvez se você se escandalize em começar por Harry Potter, por exemplo, porque, nossa, vou ler sobre bruxos e etc, o mundo da magia. Então não leia. Comece por um outro, comece com a história de alguém, enfim. Fica aí, tá ligado? Porque a gente entende, e assim, fica esse adendo, né? Nem todo livro de ficção que se utiliza de simbologia cristã ou no contexto cristão, da religião cristã, também necessariamente queira retratar as verdades bíblicas com verdadeiro afinco. Do mesmo jeito que as músicas cristãs, a música gospel, né, a bolha gospel de música, podem conter músicas com muitas heresias, da mesma forma, os livros, por serem sob o selo gospel, não necessariamente tratam sobre as verdades do mundo gospel. Do mundo gospel não, do evangelho, né? Desculpa falar, resumir o evangelho é isso, foi mal. Boa. E aí, por exemplo, um livro que eu até anotei aqui, que as pessoas confundem muito essas coisas, por exemplo, foi um que fez muito sucesso há uns anos atrás, e que quase todo crente tinha que ler na época de seu sucesso, e ganhou filme, etc e tal. O famoso, porém controverso e polêmico A Cabana, que eu acredito que foi muito citado em alguns púlpitos, inclusive. Principalmente quando saiu o filme. Esse daí eu só cheguei a ver o filme, não cheguei a ler o livro. Apesar de ter. Não. Beto, você leu A Cabana? Cara, eu li. Faz muito tempo que eu li, mas eu li. Enfim, A Cabana é um livro, né, de William Paul Young. Ele foi lançado em 2007. Aqui no Brasil foi em 2008, com o título A Cabana, né, pela editora Arqueiro. E aí fez um barulho muito grande, né? E do mesmo jeito que algumas pessoas
tinham esse livro como, meu Deus, é um livro crente, porque, enfim, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. Na verdade, não tem um pai, né? Tem a mãe. O Deus Pai é uma mulher. Então, enfim, o Espírito Santo também é uma mulher. Enfim, tem umas polêmicas aí, tratam de alguns assuntos, mas ele fala muito claramente do cristianismo. É muito voltado para o cristianismo, embora tenha pintadas de sincretismo com algumas outras religiões, né? Ideologias, enfim. Mas para muita gente era um livro cristão. E não era um livro de ficção. E talvez seja essa a diferença. Me entenda quando eu falo isso. O crente bitolado, ele vai pegar uma cabana da vida e vai achar que é um livro de crente e vai tomar aquilo como verdade. Sendo que a cabana é um livro de ficção, não é um livro cristão. Mas por ser um livro que fala explicitamente de Deus e etc e tal, toma aquilo como um livro cristão. Só que tem muitos pontos controversos com a Bíblia, e para ser bem exato, mais heréticos mesmo em relação à Bíblia. Mas a gente não vai discutir, o podcast não é sobre a cabana especificamente, né? É sobre literatura cristã. E aí, minha pergunta assim, vocês leem, né? Obviamente, vocês já falaram que leem livros não só cristãos. Vocês leem livros que não são ficcionais, que não são cristãos, mas vocês conhecem e leem livros que são de autores confessionalmente cristãos, mas que o livro não necessariamente fala ou explicitamente fala sobre o cristianismo em si. Assim, nesse ponto, confessarei ser um pouco fuleiro. Porque eu conheço, assim, eu sei de alguns, mas eu li poucos. Conheço algumas obras, assim, que o pessoal fala muito bem. Conheço algumas obras, mas eu não leio tanto, assim, né? Os que eu tive mais leitura mesmo, assim, foi o Tolkien, principalmente. Eu acho que ele é o menos explícito nesse sentido. E dele eu já li o Hobbit e comecei a trilogia do Senhor dos Anéis. O Lewis também, mas o Lewis ele é um pouco mais explícito ao tratar dessas coisas, né? Menos em Nárnia, talvez, no Além do Planeta Silencioso, ele trata um pouco menos explícito. Os outros ele é um pouco mais direto. Só uma dúvida, Beto. A trilogia cósmica, ele fala muito diretamente também, ou é na pegada mais Nárnia? Cara, o primeiro e o terceiro livro não. Ele é bem mais... Você fala? Subversivo? Sutil? Bem sutil, bem mais sutil. Imperialanda ele é bem direto, assim, é muito objetivo. Uhum. Mas ele faz isso, tipo assim, ele consegue encaixar isso na narrativa de uma maneira que não é forçada, tipo assim, não fica esquisito. É realmente ali a discussão, né, acontecendo. Mas nos outros dois você percebe traços mais sutis, assim, mas que apontam pra uma coisa. Uhum. E tu, Véi, Caleb? Eu acho que os mais famosos são esses dois aí, né? Os queridinhos da galera. Tolkien Lewis e Lewis. E Tolkien, exatamente, os amiguinhos. Inclusive, na minha aula de inglês, a minha aula de conversation... minha aula de conversation, tá ligado? O meu professor, ele chamou pra gente conversar um pouco sobre eles dois, sobre a amizade deles e sobre as suas obras. Na minha primeira aula, tá ligado? Uhum. Foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer, de falar sobre Lewis e sobre Tolkien. Então, vamos conversar em inglês então, Caleb, por favor. Fale um pouco mais agora. Foi isso, velho. Aí, ó, se Foi uma referência àquele vídeo lá. Aquele meme das meninas, né? Exato. Vamos pedir pra Deus para nós falar inglês. Se inglês quiser patrocinar a gente com curso, tá aberto aí. Alô, Cable! Exato. Um grande abraço. Alô. Salve, Cable. Alô, Minds! Viu, deixa eu terminar. Mas a gente pode ver claramente elementos do cristianismo. Esses dois e em alguns outros também. No próprio Victor Hugo dos Miseráveis, que fala lá sobre a miséria humana também, literalmente, né? Não só no seu livro, mas como nos musicais, tanto da Disney como da Broadway. A galera, eles detalham bastante a questão da miséria humana e arcos de redenção também. Como o de Jean Valjean, como a tristeza de Javé em se matar, olha o spoiler. E tem o George Orwell também, né? Que o pessoal tava falando bastante no Twitter uma época dessa. Eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas eu pretendo, em breve. Tem um livro aqui dele. E eu queria ressaltar também, queria lembrar de um brasileiro, que é
presbiteriano, meu irmão presbiteriano, o Leandro Lima, tá ligado? Reverendo Leandro Lima, escritor de Erevel, e na verdade é uma trilogia, né? Erevel tem mais outros dois, uma trilogia de fantasia. Dizem que é bastante bom, eu só vi pessoas falando, porém dizem que é muito bom. Mas os meus queridinhos, como a galera diz, né? São justamente esses dois, o Lewis e o Tolkien. Eu fui iniciado em As Crônicas de Nárnia um tempo atrás por Pedro Rubens, me indicou a comprar e desde aí virei fã demais. Uhum. Legal. Agora o Leandro Lima eu pretendo ler em breve também, bicho. É porque, você sabe, a fila é grande. A sua também tô ligado. Uhum. Pronto, geralmente as pessoas, e pra quem é cristão, normalmente, já associa logo diretamente esses dois, né? Tolkien e Nárnia. Na verdade, eu acho que C.S. Lewis é ainda mais lembrado por ser mais diretamente ligado ao cristianismo do que Tolkien, né? Tolkien ainda é uma forma mais velada. Agora sim, é engraçado, porque pra geral, Tolkien é meio que o pai da fantasia, né? Ele criou, ele é uma exato. referência enorme e acabou se tornando referência no gênero dele, né? Enquanto que Nárnia é um pouco mais nichado para os cristãos. Embora tenha conseguido também furar a bolha do cristianismo, né? E o caso dos dois é um espetáculo à parte. Pronto, aí, além desses dois, obviamente, eu queria citar o maravilhoso, o que eu já citei, na verdade, aqui, mas que lançou no ano passado a coletânea de Um Ano de Histórias, que foi o Emílio Garófalo. E aí ele lançou... Cada mês ele se propôs a lançar uma crônicazinha por mês, uma história. E aí ele acabou lançando mais do que isso, na verdade, né? Em vez de ser 12 livros, foram 14 livros. Que aí ele compilou tudo e lançou um box chamado Um Ano de Histórias. Então são 1, 2, 3... Peraí que eu tenho aqui, tô contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... São 14 mesmo, exatamente. 14 histórias e que se passam no mesmo universo. Algumas têm referências entre si ou não. E são histórias que não são histórias cristãs, digamos assim, né? Não é a historinha de Jesus, ou enfim, Jonas e a baleia, nenhuma referência muito clara a isso. Mas são histórias do dia a dia mesmo, sabe? São pessoas que vivem e tem uma história de viagem, tem história sobre luto, tem uma história sobre passagem do tempo, tem história romântica, de amor, enfim. Tem várias histórias. Eu não li todas ainda. Eu li 4, se eu não me engano. E aí... Mas eu quero muito, muito ler as outras. E Cara, aí já... eu li sobre o Netoxisto dele. Sim, Chorei tá feito, nessa... chorei feito Madalena. Uhum. Eu li aquele que a gravidade fica desestabilizada. Eu não li esse ainda. Esse é bicho muito massa. E eu li mais 3, eu não lembro qual. Eu vou olhar no meu Kindle aqui. Falo já, vai falando, continua. Não, mas enfim. E aí tem vários outros livros que podem ser recomendados também, né, para isso. Mas aí, vamos conversar, vamos nos aprofundar um pouquinho mais e pensar um pouco mais além só de citações de livros, né? Meu Kindle está no carro, eu não vou buscar, tá lá fora. Não, tudo bem. Vou deixar pra próxima. Tudo bem. Agora, coragem de deixar o Kindle no carro, viu? Mas, enfim, o que vocês entendem, qual a importância da gente meio que sair dessa bolha, ou não necessariamente sair dessa bolha, mas ter esse entendimento de que a literatura, não exclusiva a autores cristãos ou confessionais ou obras confessionais, qual a importância da gente ter contato com esse universo? Assim, Velho, como é que vocês entendem isso? a realidade é que a gente tem que ter em mente que o cristão ele não foi feito pra ficar isolado, tá entendendo? E principalmente isolado em uma bolha, sabe? Ele precisa sim se comunicar com o mundo afora. Ele tem que entender que ele não é desse mundo, ele é um peregrino, só que ele vive aqui, entende? Uhum. E até para fins de recreação mesmo, para fins de espairecer a cabeça, de não enlouquecer, de não surtar, ele precisa consumir conteúdo, ele precisa tá ali até para ensinar, pô. Tipo, meu pastor, ele assiste anime. ele tem 50 anos e o bicho assiste anime pra, tipo, conversar com a gente, com a mocidade, sobre isso. Tipo, pegar lições ali pra trazer pra gente, pra mocidade, tá entendendo? E eu acho isso um negócio muito massa e muito necessário. Porque ele utiliza
a linguagem que está sendo usada ali, né? Ele utiliza elementos que estão sendo usados ali para se comunicar com o meio que ele vive, entendeu? Para fazer paralelos, para fazer ensinamentos, para utilizar como para ensinar coisas a não se fazer, entende? E eu acho isso muito massa, muito necessário. Eu concordo muito com o Caleb, assim, de que isso amplia pra gente esse diálogo. E é muito interessante a gente perceber, assim, até tem sido uma corrente bem crescente na teologia, assim, nos últimos anos. Essa ideia da narrativa, né, de você entender a grande história e como que as outras histórias se conectam com a história maior, né, que é a história da redenção. E justamente nisso, assim, principalmente quando a gente faz isso intencionalmente, e aí entenda uma coisa, pelo amor de Deus. A gente fala sobre isso aqui várias vezes, mas a gente, enquanto cristão, não é só pra consumir as coisas pensando, tipo assim, em entender logicamente aquele negócio, né? Mas, velho, assiste um negócio pra se divertir também, né? Assim, a gente também precisa de entretenimento, assim, né? De se divertir, de gostar daquilo que tá assistindo, de acompanhar alguma literatura ou alguma peça artística pela beleza da coisa. Mas, além disso, que eu acho que é uma coisa relacionada à arte de uma maneira geral, né? Quando a gente faz isso intencionalmente também, que nem, por exemplo, o pastor de Caleb, eu faço isso com meus alunos, de velho. Eu tenho alunos que têm 11 anos de idade. Eu vou atrás do que eles assistem, do que eles leem, do que eles consomem. Nossa, meus alunos são tudo naruteiro, misericórdia. Eu acho maravilhoso que eu sou naruteiro também. Mas, tipo assim, eu vou atrás do que eles consomem pra eu poder me comunicar com eles. E se eu faço isso na minha aula de história ou de geografia, quanto mais eu falar de Jesus pra alguém, sabe? Tipo, pô, como é que eu conecto essa história que me cativou, que ela falou comigo alguma coisa, eu posso conversar com aquela outra pessoa e às vezes isso pode ser uma brecha pra que aquela pessoa escute falar de Jesus, né? Então, eu acho que tem essa importância. E agregar a bagagem cultural na gente, né? Pô, você lê uns autores... É que a gente não falou também dos autores russos, né? Que tem uns autores russos cristãos que é muito massa, tipo Dostoiévski. Nossa, eu nunca li nenhum. Eu também não, mas, tipo assim, os caras são super bem conceituados na crítica geral, assim, né? E, pô, o cara fala de uns temas muito tensos, assim, muito denso. E agrega na bagagem cultural na gente, velho. Tipo assim, de você conhecer as coisas, pô, de você ler uma poesia, de você ler Isso porque a gente tá falando de ficção aqui, né? Mas, tipo assim, se a gente entra no âmbito da poesia, aí o negócio corre solto, assim, Enfim. Mas isso agrega coisa na gente, né? De enxergar a beleza, de enxergar a graça derramando pelos cantos. E a gente comunicar isso, assim, poder mostrar para as pessoas, olha, não é nada, né? Caramba. Se conectou muito com a pregação da minha igreja hoje. Estou datando esse episódio. Mas que ele falou sobre, tipo assim, que os dons, as coisas perfeitas, as coisas boas, elas emanam de Deus, né? E, tipo assim, acho que é Tiago que fala sobre que aquilo que é bom, né? O dom perfeito vem de Deus, né? Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descendo do Pai das Luzes. Isso se derrama na vida, né? Então, tipo assim, você poder pegar uma obra literária, assim, bem feita, bem construída, que faz uma boa leitura da realidade, que impacta o coração da gente, você fala, olha, isso aqui que é bom, ele não surge do nada na Terra. Ele vem de Deus, isso é graça derramada na vida dessa pessoa. Ela pode não saber disso, mas E vale salientar que, assim, alguns dos episódios que a gente grava de séries ou filmes, na verdade, são séries ou filmes que são adaptados de literatura, né? Então, por exemplo, a gente falou sobre Sandman e conversou e debateu sobre Sandman. Só que Sandman é um HQ, é uma graphic novel, na verdade. E aí, ou seja, é um tipo de literatura. Alguns outros episódios que a gente debateu, enfim, são de obras que são adaptadas de livros. Então a gente poderia facilmente estar falando sobre os livros e não necessariamente sobre as séries, né? Mas como a gente sabe que culturalmente o nosso país não é um país que valoriza muito a leitura em si, a gente acaba falando de séries e filmes porque acabam tendo mais apelo popular, a verdade é essa. Mas, assim, tu terminou, Beto?
Mas eu super concordo com vocês. A importância, eu acho que é essa mesmo, assim, de primeiro, como o Caleb falou, tirar a gente dessa bolha. A gente precisa estar contextualizado na cultura em que a gente vive. A gente precisa. Isso não quer dizer que a gente vai atualizar a Bíblia nem nada, mas a gente foi feito para. É como o pessoal da Calmará fala muito, né? Deus quis que a gente nascesse no Brasil, Deus quis que a gente nascesse no tempo que a gente nasceu, Deus quis que a gente fizesse parte da cultura da qual a gente faz parte. Então, assim, não foi nada ao acaso, não foi tirado nos dados, foi intencional. E aí tem até uma série de posts que o Prisma lançou hoje, que eu tava vendo, o Efeito Prisma, né, no Instagram. Se vocês não conhecem, recomendo muito. Que eu vou ler aqui porque eu achei muito bom. Ele fala assim, né, sobre 8 verdades difíceis de engolir sobre a cultura. E quando você pensa aqui sobre a cultura, inclua a literatura nisso, né? Não só a literatura, mas inclua a literatura nisso. Ele fala, e tem as referências bíblicas, mas eu não vou ler todas aqui, vou só citar, tá? Aí no ponto 1, ele diz que se isolar da cultura é desobedecer a Deus, com base em Gênesis 2,15. Fala que nós vamos trabalhar e fazer mais cultura na Nova Jerusalém, uma implicação direta de Gênesis 2,15 também. Ele, ponto 3, diz que e não só vamos fazer mais cultura, como vamos levar boa cultura de hoje para lá, baseado em Apocalipse 21, 24. O ponto 4, não interagir com a cultura significa desperdiçar excelentes pontos para pregar o evangelho, e aí vou conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas ele fala isso baseado em 1 Coríntios 9, do verso 19 ao 23. Ponto 5, a cultura em si não é má, é repleta de pecado e graça como qualquer outra coisa, Gênesis 1, 31. E acho que isso aqui entra mais naquele lance do que a gente falou, do que eu falei no início, de que ou reflete a graça de Deus ou o efeito do pecado na gente, né? E indiretamente acaba apontando para Deus de certa forma. Mas isso está baseado em Gênesis 1, 31. Ponto 6, ler e interpretar a cultura é algo feito desde o cristianismo primitivo, inclusive pelos apóstolos, baseado no livro de Atos, capítulo 17. Ponto 7, contextualizar a mensagem do evangelho para a cultura não é o mesmo que adaptá-la ou atualizá-la, baseado em Gálatas 1, do 8 ao 11. E por último, mas não menos importante, a bolha gospel nos priva de apresentar as maravilhas de Cristo ao mundo, baseado em Jeremias 29.7. Ponto 7 não, né? Jeremias capítulo 29, versículo 7. Mas eu tinha visto esse post hoje, e aí quando eu vi na mesma hora, eu lembrei da gravação que a gente tinha, por isso eu tinha salvado ele aqui pra comentar sobre isso, né? Porque isso acaba incluindo a literatura. A importância da gente interagir com a cultura local, porque a gente tem todos esses artifícios, né, que a gente citou aqui, e que eu acabei de citar, na verdade. E aí eu queria falar especialmente do ponto 4, porque ele fala assim, né, não interagir com a cultura significa desperdiçar excelentes pontos para pregar o evangelho. Porque aí a gente já pula para um outro ponto da pauta da gente aqui, que é exatamente a própria Bíblia, ela nos dá exemplos em que a cultura local, e especificamente assim, meio que a contação de histórias, né, e talvez não seja necessariamente literatura, porque algumas histórias lá não eram escritas, né, a gente tem escrito na Bíblia, mas eram contadas mesmo, mas que são de um peso fundamental e para a Bíblia, né, assim, enfim, para o conteúdo bíblico. E a gente tem as próprias parábolas de Jesus, que aí talvez seja o maior exemplo que a gente pode dar. Jesus era um exímio contador de histórias. E as histórias que ele escrevia não eram necessariamente cristãs, não eram necessariamente falando sobre um Deus e tudo mais, eram parábolas, eram histórias de ficção, era sobre a cultura local, sobre um cara que plantava, tá? Sobre um semeador, era sobre uma mulher que perdeu uma moeda. Sobre um cara que Enfim, construiu uma casa na areia e tal. um cara que construiu um construtor, enfim. Não eram histórias que era Deus e eu vou trazer de novo, né? Porque essas histórias que a gente geralmente... Quem cresceu na igreja geralmente ouve, né? A história de Jonas da baleia, e enfim, essas histórias da Torre de Babel, enfim. Essas histórias que são mais... que podem ser um pouco infantilizadas, né? Não é bem isso, né? É a história de uma mulher que só tinha uma moeda, tá ligado? Enfim... são parábolas, ou não necessariamente parábolas, mas são histórias que Jesus utilizava como um exímio contador de histórias para passar verdades, tá ligado? E histórias que eram completamente, porque pra gente hoje talvez não faça sentido, mas que pro contexto da época eram histórias extremamente importantes e conectadas com a cultura local.
com a cultura que aquele povo daquela região, naquela época, estava vivendo, sabe assim? E isso pode servir, isso na verdade deve servir de exemplo muito grande pra gente enquanto cristão, não necessariamente escrever histórias cristãs, né, assim, mas escrever histórias de pessoas que a gente vê no nosso dia a dia, de costumes que a gente tem no nosso dia a dia, mas que de certa forma sim pode se tirar lições para nossa caminhada, para nosso código moral de conduta, né, de conduta cristã, na verdade, da nossa cosmovisão cristã, como a gente sempre fala aqui. Mas aí tem vários outros exemplos. O que é que vocês podem citar aí? O que é que vocês acham? Enfim, fiquem à vontade. Cara, quando também. fala em contar histórias, eu me lembro de Moisés contando a história do seu povo. Para o seu povo, tá ligado? Uhum. A Explane um construção, pouco mais. a construção do Pentateuco, tá ligado? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu imagino Moisés lá sentado na fogueira e dizendo, ó, aconteceu assim. Existia. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia nas faces das águas, tá ligado? E tinha um cara chamado Adão. E Adão tinha uma esposa chamada Eva. E Eva deu um fruto pra Adão e eles pecaram e tal. E aí ocorreu a queda. Eu vejo bastante. Quando se fala em contação de história, eu vejo bastante essa cena, sabe? Pra construção do próprio cânon bíblico, Deus utilizando de contadores de história. De Moisés como contador de história. De Davi, que era um guerreiro, um escritor também, né? Não deixa de ser. Escreveu vários salmos que falavam sobre sobre Deus, sobre os atributos, mas também falava sobre o seu povo, né? Falava ali sobre seus sentimentos também, como alguns exemplos que a gente tem, ó. Facilmente a gente consegue achar. Eu não vou citar um para não cometer uma gafe de dizer que é de Davi, não sei. Mas, tipo, a gente vê claramente isso, sabe? Deixa eu me lembrar algum outro exemplo. Não lembro. É isto. Beto, alguma coisa? Ai, cara, eu acho muito legal como a própria Bíblia faz isso. Assim, você tem livros que hoje são entendidos como relatos literários, né? Por exemplo, você vai ter a treta teológica sempre acontecendo, certo? Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas quando você entra num relato, por exemplo, como o de Jó, um grande poema reclamado, assim, eu acho, assim, uma sutileza, um jeito de você contar sobre uma coisa e que vai ensinando sobre vários assuntos, e você vai construindo toda a narrativa, é incrível, assim, né? Fora a formação de, tipo assim, imaginário do povo e como que você constrói essa história, né? Gênesis, a mesma coisa, assim, da contação da história, da criação das coisas, como é que isso vai evoluindo, como é que isso vai progredindo com o passar do tempo. Não sei, já é meu livro favorito, então eu lembro logo dele, assim, quando isso acontece. Mas eu vejo na Bíblia também Jesus, né, Jesus era um baita de um contador de história, e era engraçado porque, assim, ele fala algumas vezes sobre isso, né? Ele, tipo, não vou explicar porque eu quero que as pessoas fiquem confusas, mas, tipo assim, tá lá. Ele tá contando as coisas, tá contando as verdades, mas ele só deixou no ar. Pegou. Mas como Deus ele é criativo, ele usa disso também, né? Pra trazer pra gente. Então, eu brinco com meus alunos, por exemplo, quando eu vou dar aula de Hebreus, que você pega o livro de Juízes na Bíblia, não tem Game of Thrones certo. É doideira. E a narrativa construída é muito interessante ali, né? E você pode se basear para várias coisas, assim. A contação de história na Bíblia é muito bonita. E até existe toda uma linha teológica que fala sobre... existe a teologia narrativa, tem o drama da escritura, o drama da doutrina. Ele vai falar sobre um tipo de literatura que conta uma história grande que você participa dessa história, né? Tipo assim, Deus, ele tá contando a história de como que ele age no mundo, dos seus atos, das suas falas, e convida a gente para participar disso tudo. Então, assim, é um dos pontos hoje fundamentais para a gente pensar sobre cristianismo. Pô, a Bíblia é um grande livro de contação de história, né?
Então é uma história que tá em meio do livro todinho. Eu consigo lembrar, além desses exemplos que vocês citaram, mas até o próprio Natan, que eu até tinha notado, quando ele foi puxar a orelha de Davi, né? Que Davi tinha feito todo o lance lá com Batseba, enfim, o marido dela. E aí, Davi até então tava nem aí, meio que assim, sem cair em si. E a forma como Natan foi exortar Davi foi através de uma história. Ele chegou pra Davi e contou, né? Olha, imagina que acontecesse isso, e se acontecesse isso, aquilo, outro, e Davi. Aí ele pergunta, né? O que é que você faria, Davi? Davi, eu faria aquilo. Então, Natan, pois é, foi exatamente o que você fez. Então, assim, além dos vários exemplos que vocês citaram aí, obviamente, né? As próprias parábolas de Jesus, que não foram uma, nem duas, nem três. Mas a gente vê que a Bíblia se utilizando também de histórias para puxar a orelha da gente também, tá? Assim, de certa forma, é um poder que a contação de histórias tem. Então, de repente, você lendo um livro de ficção, não se surpreenda se você se vê, por exemplo, num personagem mal, digamos assim, e Deus usar isso para você cair em si e dizer assim, meu Deus, eu estou fazendo igual a este personagem faria, então talvez tenha alguma coisa errada comigo, ou enfim, diversas formas que você pode utilizar isso. E a gente, obviamente, eu não posso deixar de citar nesse podcast aqui, e acho que é um dos exemplos mais citados em todo mundo que conversa sobre isso, que é o trecho que Paulo cita lá em Atos, né? Quando ele chega na cidade de... É em Roma, meu Deus do céu? É em Roma? Não lembro agora. Que ele chega na cidade e vê lá várias estátuas, e ele é no Areópago, né? Isso. E aí ele chega lá e vai confrontar a galera que fala sobre ao Deus desconhecido, né? E aí Paulo aproveita a ocasião. Meu Deus, eu esqueci qual é a cidade, gente, pelo amor de Deus. Eu acho. Mas não é Acho que Roma, é em não. Atenas, né? Acho que é Roma Atenas, não, não? é Atenas, isso. É Atenas. Atenas, é Atenas, desculpa. Roma ele já vai no final, já preso, foi mal. Quando Paulo chega em Atenas, e ele vê lá uma cidade extremamente politeísta, né, de certa forma, com os deuses gregos lá, e aí ele vê lá todos os deuses no Areópago e vê lá o Deus desconhecido. E aí quando ele vai pregar pra galera, e Paulo cita, e teve até um post recentemente sobre isso também, no Efeito Prisma, e Paulo cita um verso, na Bíblia tem um verso, né, que ele até usa assim, na Bíblia tem um verso que não é extraído de nenhum outro livro bíblico, mas de uma poesia local, da cultura local. Que tá lá em Atos 17 e 28, né? Quando Paulo fala assim, né? Como também alguns dos vossos poetas disseram, aí pois somos também sua geração. Esse trecho do pois somos também sua geração não é nenhuma referência a outro livro bíblico ou livro histórico, enfim. Mas ele tirou esse livro de um poeta grego que é atribuído a Arato, né? Que viveu no século 3 a.C. E tô pegando essas informações justamente desse post do Efeito Prisma. E aí ele fala assim, né, que dessa forma Paulo soube contextualizar o evangelho à cultura local, atingindo o coração dos gregos. E aí conversa com aquele outro lance que eu falei, né, de a gente ter esse contato com a cultura local justamente para usar desses trechos da cultura local para apontar para Cristo. E a gente usa muito isso, por exemplo, assim, eu sei que eu já usei algumas referências de músicas não cristãs em músicas que eu compus e que apontem para Cristo. Já vi alguns casos, como o Candeeiro também faz muito isso, né? Enfim. Mas a gente usar isso até na literatura também, sabe? Veja que Paulo pegou trechos de poetas, assim, de poetas gregos, e utilizou isso para fundamentar a sua pregação. Então, ter esse contato, furar essa bolha e conhecer outras literaturas faz com que a gente tenha esse arsenal cultural para embasar ainda mais a nossa pregação, tá ligado? Ao nosso argumento bíblico, ao nosso argumento mesmo de expositivo da Bíblia. E não só, e como a gente fala, né? Não só Nárnia e Tolkien. Embora a gente possa usar muito bem esses, porque são elementos mais popularizados na nossa cultura, né? São coisas que geralmente o público já sabe. Mas se de repente, sei lá, você pega alguma Clarice Lispector, algum José Saramago, e quando conversar sobre isso e tentar introduzir isso, até mesmo o Alto da Compadecida, que é tão forte aqui pra gente do Nordeste, né? É um marco porque, pra quem não sabe, o Alto da Compadecida é um livro também, tá, gente? Não é só o filme e a série, não. Mas é um livro. E a gente usar isto pra argumentar, pra expor a palavra de Deus também, sabe? Enfim, e usar citações para isso, não tem nada de errado em fazer isso.
Então a gente pode sim pegar um Harry Potter da vida e fazer links com coisas bíblicas e usar isso como argumento para fortalecer, para embasar ainda mais a nossa pregação, sabe? Acho que tem muito disso, assim. Eu só consertaria a tua fala aí no cantinho. Quando tu fala que Diga. a gente pode fazer isso. Na verdade, a gente deveria fazer isso, né? Sim, sim, verdade. Mas enfim, Até por causa dessa abertura que a gente teria, né? E tem para falar com as pessoas, imagina, para imagina. comunicar, né? Eu digo assim, imagina se tá numa roda de conversa sobre qualquer coisa que tenha saído, qualquer livro que esteja bombando, qualquer best-seller, e aí a galera começar a conversar e a gente não conseguir interagir, a gente ter que sair porque a gente não tem diálogo, a gente não consegue. Como fica difícil, se a gente se isolar simplesmente da nossa cultura, como a gente não consegue se inserir em nenhuma roda de conversa, sabe? Uhum. E não é nem pra fazer questão de se sentar na roda dos escarnecedores, não é isso, tá ligado? Não é porque a gente tem que estar inserido em tudo, não é exatamente isso. Mas a gente ter esse meio de poder. Se Paulo não tivesse conhecimento da cultura local, Paulo jamais teria chegado no Areópago e teria usado disso pra pregar pra galera lá, entendeu? Ele perderia essa chance, sabe? E principalmente assim, se alguém está ouvindo a gente, por exemplo, e faz parte de algum clube de leitura, ou até mesmo da escola, porque geralmente em escola, quando a gente é meio que introduzido essa aqui no Brasil, né? Porque eu, assim, no caso pessoal, eu não comecei a ler livros por influência de pai e mãe, lendo em casa, nada do tipo. Meu primeiro contato mesmo assim com leitura foi por causa de escola, livros didáticos e paradidáticos que eu tinha que ler, enfim, pra Meu pé de fazer. laranja lima. Meu caso foi o primeiro amor de Clássico. Laurinha. O eucalipto, alguma coisa, meu pé de eucalipto, alguma coisa assim, não sei. Mas foram esses, assim, sabe? E aí, numa escola, a gente lendo esses livros e conseguir dialogar com isso, tá ligado? No ensino médio já entra as leituras mais pesadas, né? O Beijo da Estrela, Ensaio sobre a Cegueira, enfim, o Cortiço. E usar esses livros O pra. 15, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, né? Exatamente, o Beijo no Asfalto também, enfim, várias outras literaturas assim. E aí, como é importante pra gente ter essa base, né? Pronto, e meio que pra encerrar esse podcast, só pra deixar você com esse gostinho, assim, de tipo, talvez eu deva ler mais um pouco. A gente quer fazer aqui só uma roda de recomendações de livros, e aí eu vou deixar aberto aqui pra Beto e Caleb vocês começarem, ou se vocês quiserem eu começo também, tá? Tem umas anotações aqui. Pode De, começar, cara. Começa, de começa. literaturas pra vocês, de repente, despertarem interesse, lerem e tirarem boas lições disso. E aí, eu anotei alguns aqui, eu vou tentar ser breve. Primeiro, eu não posso deixar. Eu quero começar com um clássico, que obviamente que a gente citou várias vezes aqui, mas que, sim, enquanto eu puder, eu enaltecerei, porque é um dos meus livros preferidos. E sim, eu estou falando das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Eu lembro quando eu li, eu era adolescente, e assim, foi uma das primeiras coisas que tipo, eu me encantei muito, 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 muito. E caso você, por exemplo, tem vários exemplos de Nárnia que você pode usar, né? E aí eu só quero deixar uma citação do A Viagem do Peregrino da Alvorada, quando eles estão saindo de Nárnia. Eu já vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Que aí o diálogo é o seguinte: nosso mundo é Nárnia, soluçou Lúcia. Como poderemos viver sem vê-lo? Ela fala isso pra Aslan. Aslan responde: você há de encontrar-me, querida. Aí Edmundo pergunta: está também em nosso mundo? E Aslan responde: estou, mas tenho outro nome. Você tem de aprender a me conhecer por esse nome. Foi por isso que os levei a Nárnia, para que, conhecendo-me um pouco, venham a me conhecer melhor. Enfim, essa é uma deixa maravilhosa se você quiser introduzir, por exemplo, que nome é esse? Quem é essa outra pessoa? Como assim ele tá no nosso mundo? Enfim, é só uma recomendação caso você não conheça Narnia. Eu acho muito difícil você não conhecer Narnia, mas caso você não conheça, tem esse. Mas eu quero indicar outros livros, como que, pelo menos, dos quais eu tirei grandes lições, né? Que é, por exemplo, O Extraordinário. É o famoso livro que gerou o filme, né? Enfim, você deve ter assistido o filme também, emocionou muito. O Extraordinário de... Como é o nome do autor? R.J. Palacio, isso. Enfim, eu não sei como é que se pronuncia. Mas que conta a história de Aldi, né? August Pullman, que é um menino que sofre de uma doença genética, que tem uma deformidade facial. E aí é meio que contando a introdução dele na escola, né? Fala sobre as dificuldades de ele ser introduzido na escola, por ele sofrer muito bullying, por ter uma deformidade facial e tudo mais. E é um livro extremamente emocionante, o filme também é emocionante, mas tem, assim, umas preciosidades de lição, assim, de vida. E não só lição de vida, mas eu digo assim, pra gente, principalmente que é cristão, tem uns pontos que você olha assim e digo, caramba,
Bote fé, velho, assim. E não é um livro cristão, é uma história ficcional. Então, recomendo ele. Queria deixar aqui, por mais paradoxal que possa parecer, mas até os livros do George Orwell, e fica aqui a Revolução dos Bichos, porque eu entendo que livros ficcionais mais de utopias, principalmente utopias, eles podem dar uma ótima visão de mundo pra gente, fazer uma lição, uma leitura de visão de mundo que pode nos ajudar a ter uma cosmovisão muito legal de como as coisas funcionam e do nosso posicionamento cristão diante disso. Então fica aqui algumas citações de George Orwell, como A Revolução dos Bichos, por exemplo. Talvez, para quem nunca leu George Orwell, acho que começar por ele é uma boa. Você pode ter uma visão muito legal de como interpretar o mundo, porque eu acho que faz parte da gente como cristão ter essa leitura de mundo para conseguir dialogar com ele também. E eu quero recomendar aqui, para finalizar, um livro de um amigo da gente, de Caleb, de Beto, do pessoal do Bendito, na verdade, chamado Alexandre Carvalho. Ele lançou o livro... Cadê? Deixa eu ver se tem aqui o ano. Mas eu não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado. Chamado Terranos, ou A História das Nossas Vidas. Está disponível no Kindle, na loja da Amazon, e você pode ler. É um livro ficcional, né? E, enfim... Eu recomendo, no universo de fantasia também. E então, se você curte essas histórias, se você curte esse tipo de leitura, então eu recomendo pra você ler. E pra terminar, eu acho que eu vou citar um clássico também, que é O Pequeno Príncipe. E eu não preciso explicar muito. Leia. Vai citar todos os livros da loja Kindle. Desculpa, mas encerrei. Eu vou roubar aqui a fala de Eric e eu vou indicar o Hobbit, né? Não precisa explicação também, porque a gente já falou sobre ele aí no começo e durante e agora no final. Espero que aproveitem aí as maravilhas do Hobbit e principalmente aquela versão de capa dura, porque, velho, o negócio bonito e ainda tem um pôster, sinceramente. Quero indicar também os contos de H.P. Lovecraft, para que vocês imaginem, possam ter a visão de um mundo sem Deus. Um mundo totalmente ficcional, de ficção. A ideia de um mundo sem Deus, um mundo devastado, cheio de coisas assustadoras e criaturas colossais. Quero indicar também O Guia do Mochileiro das Galáxias. É verdade, meu Deus, eu esqueci. Obrigado. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Não poderia deixar passar isso aqui, velho. É o livro. Principalmente o primeiro. Bicho, eu morro de rir com aquilo. Altas lições sobre amizade, sobre companheirismo, sobre caronas intergalácticas. E quero indicar também o livro de Conrado, cara. Tem o livro de Conrado também. O Casarão Colonial. Cristão e escritor, cara. O homem é bom. Leiam as coisas de Rubinho também aí naquele aplicativo, que eu esqueci o nome agora. É no Medium, ele publica no Medium. No Medium. Tá muito massa. Bebeto, tua vez. Já que a gente saiu indicando o de todo mundo aí, eu vou fazer um alto jabá aqui pra mim, porque eu não costumo postar tanto, mas eu gosto de escrever uns contozinhos também, umas crônicazinhas. Eu posto no Medium também. Então, se você quiser ver alguma coisa com menos qualidade do que dos outros citados, fica à vontade também pra procurar no meu Instagram, o link do meu Medium. Mas, falando sobre indicações agora, falando sério, eu vou ser polêmico aqui e eu vou indicar As Crônicas de Gelo e Fogo. E eu acho que é uma história assim, muito complexa, muito interessante, que no mínimo vai servir de um bom entretenimento para você. Mas também tem lições valiosas assim, a respeito de várias coisas no decorrer do livro. Gosto muito também. Tem um livro, outro livro polêmico, né? Só vou indicar livro polêmico. Mas que ele fala muito pra mim sobre a depravação do homem, que é o Retrato de Dorian Gray. É um livro já antigo. É um conto britânico, né? É um conto britânico, ele é bem visceral, mas, assim, pra mim é uma das melhores leituras e responde a pergunta assim, o que é que o ser humano é que você deixa ele fazer exatamente o que ele quer. Aí ele vai atrás. Bem interessante como ele... É um episódio 5 de Sandman, né? Em forma de literatura. E aí bem extenso, assim, né?
Deixa eu pensar mais em livros. Eu adoro distopias, que nem Eric falou. Sobre. Eu acho que eu falei utopias, inclusive, mas é distopias, bem lembrado. Eu não sei. Tu falou utopias. Mas, enfim. Distopias, né? Que nem Kim falou. Eu vou confessar aqui uma coisa que pode talvez chocar meus amiguinhos, que eu não sou tão fã do George Orwell, assim. Mas o livro dele é bom, assim. São boas leituras. Eu acho que são leituras importantes que a gente tem que passar por elas. Mas essa leva de escritores de distopia, eu gosto muito do H.G. Wells, que escreveu Guerra dos Mundos, que é um livraço. E Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo. Também. E aí vai outros livros nessa mesma banda, assim, né? Fahrenheit 451, Laranja Mecânica, que são livraços que vão falar sobre pensamentos de futuro e tudo mais, que são muito interessantes, né, de entender. O próprio Conto da Aia, que eu já falei um pouco antes também, uma distopia que é muito interessante. E eu não poderia passar por indicações de livros sem falar, leiam Asimov. Qualquer livro da Asimov, assim. Eu Robô, a trilogia lá que eu esqueci o nome. A Fundação, O Cair da Noite. Incríveis, assim. Asimov é maravilhoso. E leiam ele, sou fã desse. É isso aí pra mim. Então encerramos com as nossas recomendações. Então podemos encerrar. Então você já tem uma penca de indicações, talvez você já conheça algumas, já tenha lido algumas. Mas fica aqui a nossa recomendação. E eu acho que é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Não sei se é um episódio mais curto, não sei exatamente a duração que deu. Mas a gente queria conversar e levantar esse debate com vocês para trazer isso mesmo para a pauta e estimular essa leitura. E mais alguma coisa, gente? Querem falar uma última palavra aqui? Quer fazer o epílogo deste episódio? Eu tô de boa. Então um cheiro pra vocês que estão nos ouvindo. Ah, não, vai, Beto. Eu ia falar que eu tô de boa também. Deixar o epílogo pra Caleb. Eric foi muito Faustão agora, pô. Eu ia deixar o epílogo pra Caleb, só que aí Caleb falou que tava de boa. Então é isso. Um cheiro pra vocês. Eu vou terminar, pra não dizer que a gente é crente, eu vou terminar citando o que Beto muito bem mencionou. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Você tá lendo um bom livro, tá vendo uma coisa muito bem escrita, que dá prazer mesmo assim de ler. Glorifica a Deus porque veio dele. Beleza? É isso, gente. Até mais, até a próxima. E a gente se vê por aí, ou a gente se ouve por aí, a gente se conversa por aí, enfim. Até mais. Tchau, gente. Tchau, meus benitos. Cheiro no coração. Leiam bons livros. Tchau, meus benitos. Um abraço e um beijo. Leiam bons livros e escrevam bons livros também. E manda pra gente. Escrita. Endereço. Sim, manda pra gente. No nosso canal do Telegram. Cheiro. É isso, gente. Um abraço. Lembrem de acessar o nosso site e se quiserem entrar no grupo do Telegram. Um abraço. Que a gente tem site. Vai, Beijo. Cheiro, tchau.